A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Olá, meus amados. Estamos iniciando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. E você é o nosso convidado para estarmos aprendendo da palavra de Deus. Nós terminamos o estudo, a doutrina da oração, e agora nós vamos começar um novo estudo, o estudo do formação de um discípulo, Como formar os discípulos, como instruir os discípulos, e que esses discípulos se tornam discipulador, Se tornam verdadeiros discipuladores, formando outros discípulos. E nós vamos estar estudando durante algumas semanas esse livro, o livro A Formação de um Discípulo, do Kent Phillips, e nós vamos estar meditando, aprendendo, na qual aquilo que o escritor colocou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, instruindo a cada um de nós. E eu quero convidar você, antes de nós começarmos a estudar, eu quero convidar você a nós estarmos orando, curvando a nossa cabeça, fechando nossos olhos e orando ao Senhor, pedindo a Ele pedindo a Ele a sabedoria e entendimento para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome, Senhor, e nesse momento que nós vamos estar estudando da tua palavra, Senhor, eu clamo a ti, Senhor, fale aos nossos corações, e que o Senhor possa também usar a vida de cada um de nós, Pai, que nós possamos aprender, compreender e praticar a tua palavra. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. É assim nós oramos, assim nós engrandecemos o seu santo e agradável nome. Amém. Amém, queridos? Queridos, quando nós falamos sobre discípulo, nós imaginamos os discípulos de Cristo Jesus. E realmente eles estavam ali com Jesus, aprendeu com Jesus, caminhou com Jesus, mas no finalzinho do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, ele deixa como uma ordem para nós, que está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa foi a ordem que Jesus deixou a todos nós. Mas ali ele estava falando para os discípulos, e isso é para nós também nos dias de hoje. Então, ele transmitiu para nós, primeiro, saber que nós temos que ir, que é o id, fazer discípulos. Então, é uma obrigação minha e sua de fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa é uma ordem que o próprio Jesus deixou para nós, para nós trabalharmos esse id, fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer todas as ordens, obedecendo todas as coisas que ele deixou, para nós aqui, para nós fazermos. E o texto da Grande Comissão, que nós estamos já meditando nele, ele deixa alguma coisa interessante, algumas palavras interessantes, que primeiro nós precisamos ir.
Depois, fazer discípulos, relacionando com pessoas, discipulando pessoas, e depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas. Ensinando a guardar o quê? A palavra do Senhor, né? No livro aqui, ele dá uma referência muito legal. Ele sabia, né, que esse plano, Jesus, o Deus aqui, o Deus sabia, né, que esse plano não poderia falhar, pois os verdadeiros discípulos não crescerão apenas na semelhança de seu mestre, com o tempo, pelo Espírito, reproduzirão a sua vida em outras pessoas. Por isso que nós precisamos fazer discípulos, por isso que nós precisamos cumprir a grande comissão na nossa vida, por isso que nós precisamos realizar essas ações, essas determinações que Cristo deixou na grande comissão, essa ordem que ele deixou para mim e para você. Muitas pessoas pensam que essa ordem só foi estabelecida para o missionário ou para o pastor, né? Não, essa ordem, essa grande comissão foi estabelecida para todas as pessoas que venham conhecer que Cristo é o Senhor da sua vida. Quando ele abre o seu coração e Cristo entra na vida dele, automaticamente, ele já está estabelecido para cumprir a grande comissão que Jesus estabeleceu para todos nós, que é, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Essa ordem foi estabelecida para todos nós e precisamos realizar. Precisamos colocar em prática na nossa vida. Precisamos deixar Deus trabalhar de uma forma que nós fazemos discípulos de todas as nações. Mas quando nós falamos sobre discípulo, discipulado, aí vem a palavra discipulado. O que é discipulado? O discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais, nas quais nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis para a ação, né, discipulando outras pessoas, né? Nós precisamos discipular, nós precisamos fazer discípulos e não convertidos. Aliás, as nossas igrejas hoje estão lotadas de membros e poucos discípulos, e nós precisamos reverter essa situação. Membros não vão ser salvos, que vão ser salvos vão ser os discípulos de Cristo Jesus. Esses sim vão ser salvos em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos estabelecer essa vocação que Deus nos deu de fazer discípulo, né? E quando nós estamos fazendo discípulo, quando nós estamos discipulando, é aí que entra aquilo que nós estávamos falando, o discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual. Discipulando, você vai ensinar aquela pessoa que está caminhando, que está iniciando num caminhar com Cristo, a se tornar um discípulo de Cristo Jesus, a vir conhecer as verdadeiras essências da palavra de Deus, tornando um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. E isso acontece na nossa vida. Isso tem acontecido na vida de cada um daqueles que realmente conhece Cristo e sabe aquilo que Cristo tem para a vida dele. No discipulado também, a questão é um relacionamento intencional com
que Jesus ordena que todos cristãos tenham como pessoas interessadas em crescer espiritualmente e que se desenvolve um a um em pequenos grupos para aperfeiçoamento dessas pessoas, para a vida e para a multiplicação. Então, um discipulado, né, é um relacionamento. Eu vou me relacionar com aquelas pessoas que eu tenho um convívio. Eu vou me relacionar com meus familiares, eu vou me relacionar com meus amigos, vizinhos, amigos de trabalhos, amigos de escola, de faculdade. E com esse relacionamento tem que ser um relacionamento intencional, visando a ordem, né, que Jesus nos deu a todos os cristãos para levar a palavra de Deus e fazer discípulos de todas as nações. E a forma mais eficaz, vamos falar assim, hoje no cristianismo, é através do pequeno grupo, aperfeiçoando os seus liderados, os líderes de pequenos grupos, eles estarão aperfeiçoando, né, os seus liderados ali, a conhecer Cristo, discipulando cada um deles, porque o líder de pequeno grupo, ele tem uma visão, né, um relacionamento intencional de chegar e ensinar esses membros, esses discípulos que estão participando do pequeno grupo, a se tornar os nossos novos discípulos de Cristo Jesus. E que eles venham a fazer a multiplicação. A ideia central aqui é fazer discípulos de todas as nações. Como? Com um relacionamento intencional. Através de quê? Através do pequeno grupo. Para quê? Para que haja multiplicação nas vidas daquelas pessoas. Aperfeiçoando cada dia mais essas pessoas para uma vida e para uma multiplicação. Isso é algo que nós precisamos entender e compreender para poder colocar em prática, né? Discípulo aí vem algo muito interessante. O que quer dizer discípulo, né? Um aluno, um aprendiz, aquele que se assenta aos pés de um mestre para aprender como ele é um seguidor, um imitador, fazer aquilo que o mestre ordena, né? Tudo isso nós podemos aprender como ser um discípulo. Quando falamos de discípulo, nós falamos daquele que segue o mestre, obedece o mestre. Ele vai se aperfeiçoar olhando aquilo que o mestre está fazendo. Então, nós temos uma característica muito grande como discípulo de Cristo Jesus, de ver e entender aquilo que Cristo fez, praticando, né? Colocando, demonstrando para nós a sua vida na prática, dia a dia, vida com vida, andando, orando, discipulando, ensinando os seus discípulos a se tornar discípulos de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos aprender isso e compreender isso, né? Quando nós falamos de discipulado, possui dois componentes essenciais no discipulado. Primeiro é a morte de si mesmo, né? Nós precisamos morrer para si mesmo. E depois, o segundo é a multiplicação. Quando nós falamos de morte de si mesmo, quando nós falamos de morrer para si mesmo, o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, uma entrega absoluta a Deus. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, nós estamos aprendendo que nesse texto nós precisamos morrer para si mesmo. O próprio Jesus
porém, é honesto e direto para compartilhar de sua glória, primeiro, a pessoas que têm de compartilhar da sua morte. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Senhor do universo e ordena que toda pessoa siga. Seu chamado a Pedro, a André, como está lá em Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, e de Tiago, João e Mateus, Evangelho de Mateus 4, 21, foi uma ordem. Ele disse, siga-me, e sempre tem sido uma ordem, nunca um convite. Jesus sempre, quando ele chamou seus discípulos, ele falou assim, siga-me, né? Venha, anda comigo, siga-me. E os próprios discípulos largaram tudo ali e seguiram, né? Pedro, André, Tiago, João e Levi e outras pessoas ali, outros discípulos, fizeram a mesma coisa. Eles entregaram, deixaram as suas vidas ali e seguiram a Jesus. Precisamos também entender que precisamos se arrepender-se, pois o reino do céu está próximo, conforme Mateus 4,17, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse o seu interesse, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a Ele. Então, a morte de si mesmo é uma obediência à ordem de Cristo. Fazer distinção entre receber a salvação e tornar-se um verdadeiro discípulo. Então, nós precisamos viver isso, e compreender isso e praticar isso na vida de cada um de nós, né? E precisamos viver essa vida para multiplicação, conforme está lá, né, o segundo componente essencial que nós temos na nossa vida, que é multiplicar. Né? Nós precisamos multiplicar discípulos de todas as nações. Precisamos multiplicar dentro do nosso contexto. Né? Quando Jesus deu essa ordem para multiplicar, foi dado para todos, e os discípulos obedeceram. Por isso que o evangelho chegou a mim e a você, porque eles obedeceram e colocaram isso em prática, levando a sua essa multiplicação a sério, senão o evangelho de Cristo Jesus tinha ficado só ali naquele início, mas não, eles obedeceram e seguiram em frente, levando o evangelho de Cristo Jesus, levando a palavra de Cristo Jesus, levando a questão da multiplicação, né, de Cristo Jesus. E nós podemos entender isso, né? Como eu falei, o texto morrer para si mesmo, né? Deixa eu só apagar aqui. Isso. Morrer para si mesmo, né? É que a obediência à ordem de Cristo Jesus, siga-me, resulta na morte de si mesmo. Talvez o erro fundamental cometido por muitos cristãos seja fazer distinção entre receber a salvação e tornar discípulo de Cristo Jesus. E isso nós precisamos entender e compreender isso, né? E o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o texto de Gálatas, ele dá essa referência, né, da morte de Cristo
por nós, e precisamos colocar isso, entender isso, que não foi por um motivo qualquer que Cristo morreu na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo. E ele deixou o Espírito Santo que vai nos conduzir. Por isso que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí nós podemos ver que a morte do seu eu é um pré-requisito essencial para tornar-se discípulo de Cristo Jesus. Sem multiplicação não existe discípulo, e nós precisamos ver isso e compreender isso sobre isso, né? Sem multiplicação não existe discipulado, uma coisa puxa a outra, e nós vamos aprender agora sobre a multiplicação, a essência da multiplicação. O texto de João, capítulo 15, versículo 2, diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Então, existe a multiplicação e nós precisamos multiplicar na nossa vida. Multiplicar que? Discípulos de Cristo Jesus. Um discípulo maduro tem de ensinar a outros cristãos como viver que agrade a Deus, uma vida que agrade a Deus, equipando-os, treinando-os aos outros para que ensine outros. Todo discípulo faz parte de um processo, parte de um método escolhido por Deus para expandir o seu reino por meio da multiplicação. Olha que interessante, né? Todo discípulo faz parte, né? Nós fazemos parte de um processo, né? Parte de um método, que método escolhido por Deus para expandir, né, a sua multiplicação, para expandir o seu reino. Foi isso que os discípulos fizeram, eles colocaram em prática, né, esse método, esse processo, e o Evangelho de Cristo Jesus chegou até nós, e nós não podemos parar, não podemos ficar somente até nós, que nós chegou até o nosso conhecimento. Nós temos que pegar esse conhecimento, praticar e ensinar aos outros, para que outras pessoas se tornem discípulos, que vai discipular outros, que vão discipular outros, e assim o reino de Deus vai se expandindo. Assim o reino de Deus vai se espalhando por todas as nações, por Cajubi, Severina, Olímpia, no estado de São Paulo, no nosso Brasil, né? Chegar aos ribeirinhos, Amazonas, lá no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, ou atravessar o oceano, na África, na Europa, nas Américas, em todos os lugares, as pessoas vão conhecer Jesus, porque houve a multiplicação do reino de Deus. E isso nós vamos aprender nisso. O discipulado é o único meio de produzir, multiplicar tanto a quantidade como a qualidade que Deus deseja. Olha que interessante, né? Esse método, esse processo de multiplicação, que o discípulo é o único meio, né, de produzir e multiplicar tanto em quantidade como em qualidade. Pedro ali, no início da igreja primitiva, ali ele começou a pregar e muitas pessoas entregaram sua vida a Cristo, e ali alguns se tornaram discípulos de Cristo Jesus, e o evangelho começou a expandir, a crescer. Saulo era um perseguidor e estava ali
com autorização dos sumos sacerdotes para prender todos aqueles que invocavam o nome de Cristo Jesus, que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 10 em diante, você vai ver isso. E ele teve um encontro pessoal com Cristo ali, e aonde Cristo perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele teve um encontro, e aí Deus usa uma vida de um homem chamado Ananias. E o texto fala discípulo de Cristo Jesus. Ananias era um discípulo. E próprio Jesus falou com Ananias para que ele fosse até um local onde Saulo estava ali, porque Saulo, o resplendor do brilho de Cristo cegou e ele ficou com umas escamas nos olhos. E aí Ananias foi lá, orou pela vida de Saulo e discipulou Saulo, e Saulo se tornou Paulo, e Paulo foi um dos maiores missionários que a palavra de Deus é relatada, é falada, anunciada, e nós somos a mesma coisa. Quando nós temos o encontro de Cristo Jesus, nós somos transformados em discípulos de Cristo Jesus. O discípulo é a única maneira de produzir e multiplicar em números, em quantidade e também em qualidade. Cada vez mais nós estamos ouvindo essa palavra discipulado, discípulo, porque muitas vezes, nos anos passados, há muito tempo atrás, nós ouvíamos só a palavra de evangelizar. Hoje não, hoje nós estamos vendo uma essência no cristianismo, nas nossas igrejas, nas igrejas batistas, que vem a falar sobre discípulos, discipulado, o discípulo, discipulando o outro, ensinando o outro. E isso tem se tornado muito grande, porque a multiplicação está acontecendo, E aí nós podemos ver, o discípulo não pode ser separado da paternidade responsável. O pai espiritual, como pai biológico, é responsável perante Deus pelo cuidado e pela alimentação do seu filho. Interessante isso, porque do mesmo jeito que quando nós, os pais, o homem e a mulher que é casado, tem um filho, ele tem uma responsabilidade, tanto biológica, como uma paternidade ali de conduzir aquela criança a crescer. Da mesma forma, eu e você, nós temos essa questão quando nós levamos uma pessoa até Cristo, nós recebemos uma paternidade sobre cima dessa pessoa, e por isso que nós não podemos abandonar, nós temos que cuidar, temos que dar alimento para essa pessoa. Qual é o alimento? É a palavra de Deus. Nós vamos ensinar ela a obedecer, vamos ensinar a ela a crer, para que ela se torne um discípulo de Cristo Jesus, para formar outros discípulos. E isso tem sido uma frequência muito grande. Nós precisamos entender que o discipulado não pode ser separado da paternidade. Não é eu pegar uma pessoa, um amigo, aquele que eu tenho um convívio, levo lá na igreja e convido, e ele vai, chega lá no culto, o pastor faz um apelo, e aí eu chego para o pastor, aí está aí essa pessoa, e a responsabilidade é do Senhor, pastor. Não, queridos, a responsabilidade de discipular essa pessoa é sua. E nós precisamos aprender isso, que nós temos uma responsabilidade em cima dessa pessoa e precisamos trabalhar, precisamos ensinar. Multiplicação, o discipulado é uma reprodução de qualidade que assegura que o processo da multiplicação espiritual continuará de geração em geração. Isso é muito interessante também, queridos, que o Evangelho tem vindo de gerações em gerações. E nós estamos aprendendo.
E hoje nós estamos vendo cada vez menor, cada vez menos discípulos de Cristo Jesus. E nós precisamos reproduzir. O discipulado é uma reprodução de qualidade, né? Qualidade que assegura que o processo dessa multiplicação, dessa expansão do reino, né, continuará de geração em geração. E essa responsabilidade é nossa, minha e sua. Nós somos responsáveis de levar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de discipular a palavra de Deus. E nós não podemos ficar assim, falando que isso não é minha responsabilidade. A responsabilidade é minha e sua. E aí nós vemos aqui que Jesus é um mestre discipulador. Como cristão, leva o nome de Jesus. Não existe lugar para mediocridade no discipulado. O chamado de Cristo ainda continua pelos séculos. E aí o autor do livro diz assim: venha morrer comigo. Vamos morrer para poder viver em Cristo Jesus, para poder agir em Cristo Jesus. Isso é muito interessante, isso é muito sério, que nós precisamos morrer para si mesmo, para depois multiplicar discípulos. Multiplicar em ações, multiplicar em formação, multiplicar de todas as formas. Todas as formas nós vamos ver a multiplicação de Cristo Jesus. Em todas as formas nós vamos ver o agir de Cristo Jesus. Em todas as formas nós vamos ver essa multiplicação de Cristo Jesus. Então nós precisamos continuar avançando, nós precisamos continuar levando a palavra de Deus, nós precisamos continuar demonstrando que Cristo é o Senhor e que nós temos sim a responsabilidade de formar discípulos, de reproduzir discípulos com qualidade, com pessoas que vão morrer para si mesmo e multiplicar na vida, né? Na vida das pessoas. Aí nós vemos a primeira causa, né? O discipulado é um relacionamento intencional. Discipulado não é uma série de estudo bíblico, não. O discipulado é uma questão relacional. Eu vou me relacionar com meus amigos com a intenção de levar essa pessoa a Cristo Jesus. É diferente, o discipulado não é uma série de estudo bíblico que você fica estudando e acha que você está discipulando, você acha que você vai estar ali falando e formando discípulos. Não, isso não é discipulado. Outra coisa aqui, discipulado é responsabilidade de todos os cristãos. Todos os homens e mulheres que servem a Cristo, eles têm uma responsabilidade de fazer discípulo. Discipulado não é somente realizado por pastores ou discipuladores nomeados. Discipulado é responsabilidade de todos os servos, né, de Cristo Jesus. Todos os servos, todos os seres que respira, né, todos os seres que glorifica a Deus, eles são responsáveis por discipular, por fazer
discípulos, né? E nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis de levar essa palavra para essas pessoas. Somos responsáveis de fazer discípulos. E isso é o segundo passo. O terceiro passo, discipulado é para pessoas interessadas em crescer espiritualmente. Discipulado não é somente para os novos convertidos, mas sim para todos os cristãos, todos os seres que respiram, todos os seres que glorificam o nome do Senhor. Esses, sim, têm como objetivo de discipular pessoas. Então, todos nós temos esse objetivo. Todos nós temos que ter interesse em crescer espiritualmente, em desenvolver o caráter de Cristo, o amor de Cristo na nossa vida. E quarto ponto aqui, discipulado se desenvolve em um a um, em pequeno grupo. Discipulado não acontece em grupos grandes. Aqui eu falo que o discipulado não dá para ser feito dentro da igreja, na hora do culto, na hora da mensagem. Não. O discipulado ali é no dia a dia, no pequeno grupo, na forma que você está recebendo ali na tua casa, discipulando, ensinando essas pessoas a se tornar discípulos de Cristo Jesus. E aí o quinto e último tópico é que o discipulado prepara para a vida e para a multiplicação. Diferente, o discipulado não prepara somente para o batismo. Ele prepara para uma vida com Cristo. Interessante isso, né? Que muitas pessoas acham que discipulado é somente ali até o batismo. Não. Ele prepara para uma vida, para uma multiplicação, é para a eternidade, né? É por muito, muito tempo. E é isso que nós precisamos aprender. Né? E aí eu deixo o que é o discipulado. É aquele que se assenta aos pés de um mestre para aprender com ele, sendo um seguidor e um imitador. Então, que nós possamos ser discípulos de Cristo Jesus, para levar a palavra de Cristo Jesus, anunciar a palavra de Cristo Jesus, fazer discípulo de Cristo Jesus. Que eu e você possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, discipulando para multiplicação, com vista à multiplicação. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo Escola Bíblica Discipuladora, com o tema Discipulando, Multiplicação à maneira de Jesus. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um de vocês.